Agradecemos os participantes do painel e, neste momento, iniciaremos a palestra com o coordenador e autor da série Breve Lições, professor Dr. Denis Xavier. E Ética da Universidade Federal de Uberlândia, professor do programa de pós-graduação em Direito, tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, bolsista CAPES, Portugal, e pós-doutorado pela PUC de São Paulo. Também é pós-doutorando pela Università La Sapienza, de Roma, condecorado com o prêmio Embaixador de Uberlândia pelos serviços prestados no âmbito científico. Com vocês, professor Dr. Denis Xavier. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Agradeço também pelo gentilíssimo convite que me foi feito pela organização do evento, o Instituto Mises Brasil. Bem, eu, na verdade, vou trocar uma ideia rápida com vocês que me leva à proposta da coleção que foi lançada há poucos dias e que ora se apresenta a vocês. Eu costumo dizer sempre que as pessoas estranham o fato de olhar para o meu currículo e eu estar hoje associado a investigações relativas ao liberalismo contemporâneo ou moderno, se vocês preferirem. Eu sou, fundamentalmente, um professor de filosofia antiga. Eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo na área de filosofia antiga. E, mais recentemente, comecei a me esforçar paralelamente à filosofia antiga para compreender melhor o pensamento liberal, moderno, contemporâneo. Então, as pessoas perguntam, mas, Denis, como que se deu isso? Como que se deu essa passagem? A bem da verdade, é uma passagem que, se nós formos pensar de maneira muito cristalina, é uma passagem bastante natural. A filosofia não existiu sempre. A filosofia nasceu, ela tem data, ela tem pessoa que deu origem a ela. Ela nasceu há 2.500, 2.600 anos com um cara chamado Tales de Mileto. Antes de Tales, não é que as pessoas eram irracionais, mas usavam a racionalidade de forma diferente. Fundamentalmente, o homem, as sociedades eram educadas pelo mito religioso, pela ideia de uma palavra sagrada que se colocava como inquestionável para quem ouvia. Daí vocês podem ver, por exemplo, entre os gregos, Homero, Hesíodo, outros poetas, que toda vez que eles vão começar uma narrativa, uma poesia, eles evocam a musa da memória. Canta, ó deusa, aqui no meu ouvido, que eu, poeta, passo a retransmitir uma certa história. De modo que, então, acreditava-se, sexto século antes de Cristo, que essa verdade proferida pela boca do poeta era verdade não por um exercício racional de apreensão da realidade, mas pelo fato de o poeta ter um contato privilegiado com os deuses. Ou seja, a autoridade do argumento não é resultante de uma investigação racional do mundo, mas de um arrebatamento mítico-religioso experimentado pelo poeta. Até que um dia, um cara, no sexto século antes de Cristo, bate na mesa e fala, não mais, chega. Uma ruptura no modo de se pensar as coisas, o homem, o indivíduo, a sociedade. E Tales foi esse homem que bateu na mesa e disse, não mais, chega dessa conversa do mito religioso, chega dessa história de se atribuir a um determinado conteúdo a pecha de verdadeiro simplesmente porque sai da boca deste ou daquele outro supostamente inspirado. Este movimento de Tales, pelo qual estamos aqui hoje, fazendo ciência, pensando racionalmente o nosso mundo, a nossa história, ele está ancorado em 3 pontos fundamentais, que são todos os 3 base do pensamento liberal.
Todos os três. A ponto de um grande investigador do mundo antigo, chamado Werner Jäger, autor de uma obra seminal, extraordinária, chamada Paideia, dizer assim: as raízes do liberalismo estão no mundo antigo. Estão no mundo antigo. E quais são esses 3 pontos? Em primeiro lugar, a filosofia só pôde nascer por causa de um privilégio da razão em detrimento dos sentidos e das narrativas religiosas. Ou seja, a racionalidade é acionada para compreender por ela mesma a razão de ser das coisas. Antes não era assim. Tanto não era assim, e era tão difícil explicar esse fenômeno, que durante muito tempo autores importantes do Ocidente vão chamar este movimento de milagre grego. Foi um milagre que aconteceu na história do Ocidente, o fato de alguém ter feito essa ruptura, ter promovido essa ruptura no modo de ler o mundo. Então, vamos dizer, a primazia da racionalidade sobre todos os outros aspectos de composição humana. Não há nada mais liberal do que isso. A ideia de que nós devemos compreender o mundo a partir de uma perspectiva fundamentalmente racional. Um segundo aspecto é a liberdade. A liberdade. Se você lançar um olhar histórico nas culturas existentes há 2.500, 2.600 anos, vocês olham para a Grécia e falam assim: não era nem a nação mais rica, nem a mais culta, nem a que produzia as obras literárias mais importantes naquele momento. Por que a filosofia nasce ali? Era a única região do mundo que gozava de uma liberdade estricto sensu. Não existia na Grécia um Deus encarnado, como existia no Egito. Não existia na Grécia uma casta sacerdotal que vigiasse o seu pensamento ou o que você está dizendo, de modo que exercer o livre pensamento, exercer o livre discurso, era uma característica, um apanágio específico do mundo grego. Razão, liberdade. Terceiro ponto, que é um ponto essencial para o discurso liberal, era uma cultura fundamentalmente pragmática. Aliás, o termo pragmatismo vem do grego pragmatos, que significa exatamente as coisas exatamente como são. A realidade tal qual é. Talvez não exista nada mais importante para um pensador liberal quanto a ideia do pragmatismo, ou seja, de olhar para a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. De olhar para os fatos como são, independentemente das minhas expectativas pessoais em relação a esses fatos. Racionalidade, liberdade e pragmatismo estão na base do nascimento do pensamento filosófico, do pensamento ao qual hoje nós devemos tanto. Então não há absolutamente de se surpreender o fato de um professor de filosofia antiga, lá pelas tantas, resolver mexer com liberalismo moderno ou contemporâneo. É uma simples extensão de um modo de pensar o cosmos que marca, vamos dizer assim, o que há de melhor na nossa existência. O que há de melhor na nossa existência. Uma das coisas que a filosofia ensina, e isso é fundamental para nós que estamos no liberalismo, ou se vocês preferirem, no libertarianismo, seja lá o que for, por exemplo, a ideia de que não é possível projetar um futuro em função dos nossos desejos subjetivos, que há uma espécie de organização espontânea da sociedade e tudo que nós podemos fazer é nos situar, melhor ou pior, diante dessa realização espontânea da história. As nações que perceberam isso com antecedência, hoje são as mais prósperas, as mais ricas, as mais bem-educadas, as mais cultas, as que têm menos problemas com corrupção, etc., etc., etc.
Ou seja, me permitam fazer um parêntese, que é uma coisa extraordinária. Entre as minhas atribuições como professor de filosofia antiga, está o fato de ser professor da língua grega clássica. Quando você vai ensinar o futuro do verbo no grego, eu tenho que fazer uma observação crítica aos alunos. Moçada, no grego antigo, no grego clássico, não existe tempo futuro. Quando você conjuga o verbo no futuro, a gente chama de futuro sigmático ou futuro desiderativo no grego, na verdade, o próprio grego sabe, ele está fazendo uma projeção de vontade que absolutamente é irreal no momento em que ele a afirma. Então eu digo assim, olha, hoje à noite nós vamos ter o stand-up comedy do Paulo Demchuk, que é um amigo que está ali, que vai fazer uma festa hoje à noite para a gente. Então eu estarei com ele às 21 horas. Quando eu digo estarei com ele às 21 horas, eu estou fazendo uma projeção de vontade a partir de uma perspectiva concreta, do agora. Que vai se realizar? Não tenho a menor ideia. Não tenho ideia se isso vai acontecer. É uma mera projeção de vontade, a ponto de uma mentalidade grega dizer: não há tempo futuro. Há simplesmente um registro verbal de intenção. Não há nada mais liberal do que isso. O liberal é aquele que olha para a realidade e diz: não sei o que vai acontecer amanhã. Eu trabalho com os dados que eu tenho diante de mim, posso fazer projeções, estabeleço possibilidades? Claro. Mas você nunca vai encontrar um liberal estrito sensu arrogante, por exemplo. Um liberal estrito sensu é fundamentalmente um sujeito modesto, ou ele não é liberal. Porque ele se coloca fundamentalmente na sua situação de indivíduo imerso numa realidade sobre a qual ele não tem domínio. Então, nós aprendemos com a história, extraímos o que há de melhor, mas entre nós persiste a ideia de um raciocínio darwiniano, a partir do qual não os mais fortes, não os mais poderosos sobrevivem, prosperam, mas os mais bem adaptados a situações concretas. Não há nada mais filosofia antiga, não há nada mais liberalismo do que isso. Essa ideia de um darwinismo que se coloca como para nós de forma definitiva. E se você for pensar bem, os nossos grandes adversários, eles sim não entenderam essa história de 2.500 anos. Eles que nos tratam por todos os adjetivos piores possíveis e imagináveis, eles sim são arrogantes, presunçosos, por imaginarem poder cercear o curso da história a partir de uma perspectiva subjetiva. Uma coisa que nunca deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar. O pensamento socialista, o pensamento comunista, ele não vai dar certo, não é porque o professor Denis não quer. É porque ele contraria a própria natureza darwiniana da nossa existência, diante da qual nós nos colocamos em situações concretas a partir de dados reais, objetivos, muitas vezes impenetráveis no que diz respeito ao futuro. Então, não há de se surpreender o fato de um professor de filosofia antiga mexer com as coisas do liberalismo, porque nós estamos exatamente na mesma praia, nós estamos exatamente no mesmo registro. Tanto que, e eu caminho para o final, se alguém quiser perguntar alguma coisa, sincronicamente... Já está o quê? Sincronicamente ou diacronicamente, os autores da liberdade, os autores modernos da liberdade, Ayn Rand, Mises, Hayek, todos eles fazem referência aos pensadores antigos. São, muitas vezes, as grandes referências desses filósofos modernos. É inevitável, é absolutamente inevitável. Então, como resultado disso, e aí eu parto para
para uma conclusão mais propagandística, como resultado disso, dentro da Universidade Federal de Berlândia, eu propus como atividade, uma certa vez, que começássemos a prestar contas do trabalho que nós estávamos fazendo ali, porque muitos questionam isso, né? Hoje nós estamos vivendo o ápice desse questionamento. Vocês dentro das universidades, além de tirar a roupa e fumar maconha, vocês fazem o quê? Então eu, como professor, preocupado com isso, chamei uma série de colegas e excelentes alunos talentosos, para começarmos a produzir um material que explicasse esses autores a partir de uma linguagem mais acessível, não com aquele rebuscamento próprio e irritante da academia, e que percorresse, vamos dizer assim, o pensamento, a doutrina desses autores de uma maneira satisfatória. Isso começou de maneira muito doméstica, muito endógena, e, de repente, o interesse sobre esse material começou a aumentar, começou a crescer, a ponto de uma editora do peso da LVM se interessar pelo material e repropor completamente o projeto, agora já de uma maneira muito mais profissional e reformulada, que deu origem, então, a esses 2 primeiros livros da coleção Breves Lições, que tem este objetivo: tratar de maneira adequada conceitualmente o pensamento dos autores escolhidos para a coleção, segundo uma linguagem acessível a qualquer homem letrado. Você não precisa ter doutorado em escola austríaca para ler esses textos, mas precisa ser alguém letrado, né? Também porque não dá. Você trabalha com... Ou seja, os socialistas não vão ler. Vocês não prestam. Então, nós temos esses 2 primeiros títulos, dedicados, o primeiro ao nosso mito, ontem fez aniversário, Hayek, e a fabulosa Ayn Rand, a musa da liberdade. Alguns não consideram assim tão musa, mas ela era belíssima quando jovem. Ayn Rand, uma autora de extraordinária importância para todos nós. Os livros estão aqui à venda, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos e bate-papo ali depois. Eu espero que vocês usufruam dessa coleção. Nós temos textos de alguns dos maiores nomes do movimento no Brasil. Entre eles está aqui o professor Ubiratã, nós temos ali o Paulo. Ixi, caramba, agora eu me enrolei, porque aqui vai ter uma galera que escreveu para esse livro. Tem Roberto Rachilk falando de Rand, quer dizer, um pessoal muito bom. E claro... Rachevsky, eu falei o quê? É porque eu usei minha pronúncia alemã. Mineira. Então, na verdade, e vocês que estão aqui, alguns de vocês certamente vão compor essa coleção no futuro, porque certamente há aqui jovens talentosos que vão participar, sim, como autores. É uma coisa que eu pedi ao Alex Catarino, que é o editor-chefe da LVM, um sujeito absolutamente extraordinário, de uma competência mais ou menos. E eu falei, olha, faço questão disso, que grandes nomes estejam na coleção, mas também que jovens talentos estejam ali para a gente alimentar o movimento, né? E o resultado, eu espero que vocês gostem, são 320 páginas de Hayek. Sempre os livros são abertos com biografia, porque, no nosso entender, não dá para compreender o pensamento filosófico desses homens e mulheres sem conhecer o mínimo da sua vida. Esses pensamentos estão associados a experiências de vida. E nós, como eu disse, nós percorremos conceitualmente toda a arquitetônica filosófica do pensamento deles. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Muito obrigada, professor Denis. Nós gostaríamos de convidar o conselheiro do Instituto Mises Brasil, Rodrigo Saraiva Marinho, para moderar as perguntas.
Os interessados podem mandar suas questões para o número 986570807 por WhatsApp. Vou repetir. 986570807. Todo mundo pegou? De novo? É que está muito claro, não sei se quem está atrás está conseguindo enxergar. 986570807. Boa tarde, senhores. E boa tarde, fraco danado. Foi ruim a palestra do Denis. Boa tarde. Bem melhor. Denis, primeiro, parabéns, foi jóia a sua apresentação. Obrigado por estar na LVM, junto com o Instituto Miss Brasil, aqui na nossa conferência hoje acadêmica. E é muito bom trazer essa realidade da academia para hoje. Temos 2 livros, esses 2 livros estão aqui, eu vou fazer agora merchandise, tá? 2 livros estão à venda lá atrás na LVM, quem quiser comprar. Tá certo? O preço deles é, Thaís? O preço desses livros está R$50 cada, não é isso? R$50 cada. Bem mais barato do que na Amazon. Está mais barato que na Amazon? A Amazon está mais caro? A Amazon, porque aí é mercado deles. É lançamento, né? Preço de lançamento. R$10 a menos aqui. Vou começar com uma pergunta já para colocar o Denis em maus lençóis. Você começou com Hayek. Foi. Certo? Não com Mises. Para você, Hayek é maior que Mises? Na hora de... Pô, mas que pergunta, cara. Nossa, né? Na hora de... Para agradar, não... ficava em casa. Na hora de... Ficava em Brasília. Eu sou um liberal estrito sensu. Curioso com o liberal estrito sensu. Então, eu tenho uma preferência pessoal, o que não quer dizer muita coisa, pela leitura que Hayek faz da realidade. Um dos pedidos que eu fiz ao Alex Catarino, falar, Alex, nessas frases que a gente coloca na contracapa, eu gostaria muito de colocar do Roberto Campos, quando ele fala que perdi muito tempo, devia ter lido só Hayek. Eu acho bastante... O cara foi ler outras coisas, bastaria Hayek. Mas eu explico. Isso se deve à minha contaminação derivada do mundo antigo. É natural. O meu cérebro foi criado ali. E a cultura grega, de modo geral, é uma cultura fortemente demarquista. Fortemente demarquista, ou seja, de nutrir a ideia de uma liberdade individual, mas entender que aqui e ali, pontualmente, em situações concretas e específicas, a mão do Estado deve aparecer em algum grau. Tem um exemplo tão bonito disso, não taca em pedra. Isso é Hayek, e isso é mundo antigo. Tem uma coisa bonita que eu gosto de citar. Os atenienses, V século, IV século a.C., quando eles não podiam pagar para participar de uma determinada peça de teatro ou de uma determinada manifestação cultural, alguma coisa, a cidade pagava para ele. A cidade pagava para ele. Basicamente porque eles entendiam que havia uma raiz identitária na ideia do indivíduo daquela cidade. Então, havia uma ideia de que, nada obstante a pluralidade das pessoas que compunham aquela comunidade, havia um sentido formador que deveria ser compartilhado por todos. E eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito dessa ideia. A liberdade, sim, o indivíduo, sim. Outro dia eu estava aqui no Mackenzie mesmo, dando uma palestra para o pessoal da Unilivre, esse pessoal do Students for Liberty Brasil, eu falava sobre isso, que, nada obstante essa ideia de liberdade, havia e há, ainda hoje, sempre que os homens sempre que os homens se encontram, eles buscam formas efetivas de organização. Mas, quando essa liberdade ela se manifesta de maneira legítima, ela não cede espaço para estruturas estatizantes. Deixa eu dar um exemplo. Já ouviram falar das guerras médicas? Falava disso lá. As guerras médicas foram as guerras entre os gregos
e a gangue do Rodrigo Santoro. Do Rodrigo Santoro. Lá no... essas guerras médicas, há registros feitos por Heródoto, por exemplo, que em algumas batalhas você tinha um ateniense ou um grego para até 25 inimigos. Há registros de 1 para 25, 1 para 15, Batalha de Termópilas, e eles venciam. E aí uma vez perguntaram para um grande legislador, um grande político ateniense, Péricles, por que nós ganhamos essas guerras? Porque nós somos livres, porque nós lutamos como homens livres. Nós não lutamos como sujeitos a alguém, a um poder maior do que nós, a um poder estatal. Só uma pergunta, dentro desse campo, historicamente você tinha Esparta e Atenas, os gregos tinham a tendência a ter mais liberdade, como você falou bem na sua apresentação, mas dentro de Atenas havia, inclusive, a Constituição de Licurgo, em Esparta, sim, que era algo mais estatista ou mais socialista, digamos assim. Eu acho que é um termo equivocado para a época, mas seria algo com mais controle e Atenas com menos controle. É interessante, e eu queria que você comentasse, porque é interessante que mesmo Esparta tem esse pensamento como homens livres baseados com Leônidas na Batalha de Termópilas. Eu queria que você falasse dessa diferença. Eu queria que você comentasse. Você não falou de Mises, né? Vocês viram que ele fugiu da pergunta, né? Totalmente, e eu discordo completamente da ideia de intervenção do Estado para qualquer coisa, certo? Mas, dentro dessa perspectiva, Denis, eu queria que você comentasse se a convergência, comentasse Esparta-Atenas, essa relação, se ela tem a ver, já pegando a pergunta aqui que eu recebi, se os austríacos, a escola austríaca, converge ou diverge da filosofia grega, sim, em que base da filosofia grega, porque eu vou ter Popper dividindo Platão, criticando Platão, e a tendência é que os austríacos sempre elogiaram muito Aristóteles, e meio que Platão todo mundo fica um pouco dividido, e eu queria que você fizesse um comentário. Rodrigo, na verdade, eu falo o seguinte, quem coloca Platão como responsável por alguma espécie de pensamento totalitário, antiliberal, ou não entendeu o liberalismo ou não entendeu Platão. Na verdade, Popper lê muito mal Platão. Lê muito mal Platão. Na verdade, o que você tem é... Eu fiz meu doutorado na Itália. Eu tive esse privilégio e frequentei algumas pessoas. Eu tinha 2 sonhos ali nesse doutorado. O primeiro era conversar pessoalmente com Umberto Eco, e eu tive, felizmente, a chance de fazer isso. Ele morreu há pouco. E frequentar algum curso, algumas aulas do Giovanni Reale, que é um grande pensador italiano da filosofia antiga, um cara absolutamente extraordinário. E eu fiz uma entrevista com Giovanni Reale, que foi publicada numa revista científica da Universidade Federal de Uberlândia. Está lá, quem quiser, a entrevista, Giovanni Reale e Denis, que vocês vão ler, é muito interessante. E batendo um papo com o Reale, eu falei, Reale, você vende muito livro de filosofia antiga, que é uma coisa, né, assim, é uma coisa sui generis. Ele fala, Denis, você não sabe onde eu vendo mais. Onde mais vende-se Platão, Aristóteles, filosofia antiga hoje, isso era pelos idos de 2009, 2010, nas ex-repúblicas da União Soviética. Não é a Bíblia, não é nenhum texto religioso, não é o Talmud, são os livros de filosofia antiga, que são os grandes nomes da liberdade. Quando você teve, durante muito tempo, uma sociedade completamente fechada, completamente cerceada em termos de pensamento, de poder dizer... Quando se abriu, eles imediatamente foram para Platão, Aristóteles, Sócrates. Eles quiseram novamente restituir uma espécie de humanidade que, em algum momento daquela história, se perdeu. Então, há muito de pensamento liberal no mundo antigo. Lógico que eu estou usando um termo anacrônico, né? Eu estou usando liberalismo para me referir aos antigos. Mas muito do que foi feito lá está registrado aqui. Hayek, Rand, Mises, esses caras se valem, consciente ou inconscientemente, de categorias conceituais, de um imaginário filosófico que foi registrado na antiguidade. É claro, Rodrigo, que aí você tem elementos pontuais, culturais, que poderiam nos remeter a uma estrutura absolutamente estatizante, como entre os espartanos. No entanto, o modo como eles lidavam com essa estrutura estatal é muito diverso do nosso. Nós somos massacrados pelo Estado.
né? Nós somos frequentemente destruídos pelas políticas coletivistas. Eles entendem um coletivo como a manifestação última da liberdade individual. É um modo de categoria mental que hoje nós não conseguimos lá muito compreender. Quando nós falamos em coletivismo, para nós já é o negativo, o não, é ruim. Depois de Rand, então, que bate com um porrete desse tamanho em qualquer forma de coletivismo, então nós já entendemos como algo castrador. Para um espartano, isso não é assim. A ideia de compor um coletivo, desde que... E aí você tem a Batalha de Termópilas, dos 300, inspirado em fato histórico, para dizer, podem vir à vontade, nós somos 300, mas nós estamos lutando por nós mesmos, por mais ninguém. Vocês daí são milhões e estão lutando por um sujeito sentado numa poltrona, não sei onde. Vocês são escravos, nós não somos escravos. Então, o problema no mundo antigo não é o coletivismo ou não coletivismo, é o tipo de coletivismo. É o tipo de estrutura social que é composta naquele momento. Claro, 2.600 anos depois, a gente já não tem mais muito contato com essa forma, né, com esse pensamento de coletivismo. Hoje, para nós, e eu, claro, eu faço parte desse movimento, eu associo as formas de coletivismo ao que tem de pior, ao que há de mais atrasado, ao que há de mais nocivo na história da sociedade humana. Denis, um ponto de discordância disso aí é a ideia de você entender que liberdade de se associar é o quê? Ou seja, você pode ter associações, até mesmo sindicatos, que eles não usem o Estado, são algo razoáveis em termos de liberdade de associação. Inclusive, é base das ideias liberais. Né? Mas não dá para comparar, porque era algo bem diferente. Uma pergunta que eu achei interessante, ele está perguntando aqui, trazendo um pouco de Ayn Rand. Ayn Rand, ela foi elogiada por Mises, né? Inclusive eu chego no Mises pela Ayn Rand, porque eu li essa carta que Mises manda para ela e eu acabo descobrindo Mises há 10 anos atrás, por causa dessa carta que ele escreve para Ayn Rand. Mas qual é a visão, só para entender, dentro dessa perspectiva, você faz alguma relação com o objetivismo em relações com outras escolas de pensamento? Eu não consigo dizer que o objetivismo é uma escola econômica, né, é uma escola muito mais filosófica, e dentro do objetivismo, né, já pegando no gancho aqui da pergunta feita pelo Leandro Namora, né, trazendo a perspectiva de leitura obrigatória. A Ayn Rand ela se tem como filósofo e não como economista. Né? Então, esse é o primeiro passo. Dentro do objetivismo, a virtude do egoísmo, tudo que ela traz, qual seria a relação dela com os autores antigos, aí já que está sempre na sua base, certo? E qual seria, aqui a pergunta, assim, se assim, fosse escolher dos socráticos ou pré-socráticos, qual seria o autor que deveria ser lido o mais rápido possível, os dois autores que deveriam ser lidos o mais rápido possível, leitura obrigatória? Tá, eu vou tentar responder pela ordem. Se falhar alguma coisa, você, por favor, sobre Ayn Rand. Primeira coisa que Ayn Rand é a fundadora de uma escola filosófica chamada objetivismo, como vocês sabem. Ayn Rand é autora de uma obra que é a mais importante da história americana, com exceção da Bíblia. É uma autora muito lida, muito vendida, muito consumida até hoje. Rand é uma filósofa absolutamente pop, para usar um termo modernoso, porque tem sobre ela de jogo de videogame, a bandas de rock como Rush, que fizeram músicas inspiradas na filosofia de Rand, filmes. A vida de Rand... Eu gostei muito da biografia dela, que está nesse livro, porque a vida de Rand é a filosofia dela. A vida de Rand é a filosofia dela. Aliás, tem umas entrevistas com Rand. Ela dava muitas entrevistas. Escrita pelo Gustavo Henrique, inclusive. Pelo Gustavo. Algumas entrevistas dela, alguém perguntou para ela, falou assim, Rand, mas você acredita nisso mesmo que você está me dizendo? Ela falou, não acredito nisso, eu sou isso. Eu sou a encarnação do que eu falo. Né? Então, uma mulher que saiu aos 19, 20 anos da União Soviética para os Estados Unidos para tentar a vida, fugida, com documentos arranjados, e fundou uma filosofia objetivista cuja base essencial eu falava de pragmatismo agora há pouco, pragmatismo. Ou seja, a realidade é dura, a realidade machuca, é áspera, há injustiça, há desigualdade, mas é a realidade.
e é com base nela que eu vou trabalhar. A partir dessa expectativa muito crua, né, de uma experiência humana muito crua em relação à existência, Rand estabelece uma ética inspirada no que ela vai chamar de egoísmo virtuoso, ou egoísmo racional. Ela vai dizer o seguinte: bom, qual é o mais alto elemento de padrão moral que nós podemos estabelecer para a nossa existência? A vida de cada um de nós enquanto indivíduo. Não há nada mais importante no mundo para cada um de nós, em primeiro lugar, do que a nossa própria vida. E todo o nosso aparato racional, todo o nosso aparato existencial deve se mover no sentido de promover essa individualidade, ou seja, o autointeresse. A filosofia de Rand é uma filosofia fortemente, ou essencialmente, uma filosofia egoísta. Em primeiro lugar, eu cuido de mim, eu cuido dos meus interesses, eu cuido daquilo que para mim é importante, e só então eu coloco em movimento aquilo que nós podemos chamar hoje de atos de generosidade, o outro aparece para mim. Só que nós somos criados de maneira diversa. Seja no âmbito da religião, seja no âmbito social, nós somos criados de maneira diversa. Quando você está lá com seu sorvete, cheio de amiguinho em volta, sua mãe diz o quê? Dá para os seus amiguinhos o sorvete e tal. Nós somos criados assim. Nós somos criados na ideia de que eu devo me sacrificar para que o outro se coloque como fim da minha ação. Nós somos educados dessa forma, nós tomamos isso como um padrão de comportamento. E a sociedade cobra isso da gente. Numa determinada situação que eu falo, não, eu não vou fazer isso pelo outro, eu vou fazer diferente por mim, você imediatamente vai ser atacado, porque socialmente não é uma visão muito bem assimilada. Só que Rand vai dizer, eu costumo usar esse exemplo, e depois eu vi que os objetivistas gostam desse exemplo, que é o exemplo do avião despressurizado. A filosofia de Rand pode ser bem explicada pela metáfora do avião despressurizado. Cai a máscara. A regra é, não é? Primeiro você vai colocar a máscara no doente, na criancinha, no idoso. Não, primeiro você põe você. E só aí, estando bem, no seu interesse, com isso resolvido, você trata de cuidar do outro. Não porque alguém está dizendo que você tenha que fazer isso, mas como um ato voluntário de adesão. Você coloca o outro como seu interesse, como um ato voluntário. Ninguém está dizendo assim, tira 15% do que ele ganha, mais 15% que você ganha, para a gente cuidar do fulano, porque o Estado vai cuidar disso. Então, a Ayn Rand, ela beija muito mais do que um liberalismo, quase que um anarcocapitalismo e tudo. Por que ela não é economista? Ela não precisa ser economista. Na verdade, a Ayn Rand vai dizer que o sistema capitalista é o sistema por excelência do empreendimento, da luta, né? Da coragem. No processo educacional que ela propõe, ela fala, ensine os seus filhos a serem orgulhosos. E nós somos ensinados, geralmente, no sentido contrário. Não, orgulho não é uma coisa que a gente deva manifestar publicamente. Não, eu tenho orgulho disso daqui. Isso aqui dá um trabalho monstro. 2 da manhã, trocando mensagem, escolhendo fonte, escrevendo, falando com o autor. Na hora que saiu, eu tenho orgulho disso. Eu costumo brincar com as meninas. A mulher vai, se arruma o dia inteiro, vai para o salão, faz unha, corta cabelo. Chega no final do dia, ela aparece para o marido. O marido fala, você está linda. Ah, meu bem, são seus olhos. Isso é uma mulher não randiana. Uma mulher randiana diria assim, estou mesmo. Estou mesmo. Passei o dia inteiro me arrumando. Pô. Sou gata. Então, bater no peito e falar, eu fiz, eu realizei. Para concluir, Denis. Denis, para concluir. Para concluir, Rand, ela se afasta de uma perspectiva antiga, porque mesmo no mundo antigo, aí só puxando um pouquinho essa sardinha, mesmo no mundo antigo, você tem a ideia, os gregos foram os primeiros a estabelecer claramente a distinção entre o indivíduo e a coisa pública. Foram os primeiros a distinguir esses dois universos. Rand, qualquer forma de estrutura pública, coletivismo, grupos,
ela simplesmente fala de feminismo, de movimentos minoritários para Ayn Rand e escute um belo de um sermão, né? Então, realmente, aí não há adesão, porque Rand ela tem uma pegada muito, muito mais forte. A menor minoria é o indivíduo. Obrigado. Só fizeram uma proposta aqui para a gente fazer sorteio. Fizeram. Desculpa, Rodrigo. Os dois autores. Por favor, leiam Aristóteles. Leiam Aristóteles. Basta. Política de Aristóteles, a ética de Aristóteles é um excelente começo. E, se vocês quiserem uma segunda indicação, a República de Platão. Se você leu a Ética Nicômaco de Aristóteles e leu a República de Platão, o caminho está aberto. Então, vamos dar boa notícia agora. Vamos sortear hoje um livro desse, a revista que está ali, que vai ser lançada hoje, e o livro Transporte e Liberalismo, tá? Vamos sortear os 4 livros hoje aí até o final. Deve ter sorteios aí. Quem pede, né? Consegue. Pediram, está cedido. Obrigado. Agradecemos o professor Denis, agradecemos Rodrigo Saraiva.